Meu nome é Gabriel Teixeira Brito, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal da Grande Dourados. A área do trabalho é microbiologia aplicada e o título é Fatores de risco associados às infecções hospitalares causadas por micro-organismos multiresistentes em um hospital terciário de Dourados, Mato Grosso do Sul. Os autores são a doutora Kézia Silva, eu e minha orientadora, a professora doutora Simone Simeonato. Neste trabalho, foi estudado as infecções causadas pelas bactérias da família Enterobacteriaceae, as quais configuram um grande desafio de saúde pública, uma vez que esse grupo de bactérias é capaz de criar mecanismos de resistência à maioria dos antimicrobianos. As polimixinas são um dos poucos antimicrobianos capazes de inibir a atividade de organismos produtores de carbapenemase. Entretanto, tem aumentado cada vez mais o número de enterobacteriáceas resistentes até mesmo às polimixinas. Sendo assim, é fundamental o uso racional de antimicrobianos. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar o impacto clínico e os fatores de risco associados às cepas de enterobacteriácea multiresistentes isoladas de pacientes hospitalizados na unidade de terapia intensiva no município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Os dados foram coletados entre setembro de 2015 e janeiro de 2017. E para cada paciente caso foram recrutados 2 controles, sendo que os casos possuíam uma cepa de enterobacteriácea resistente à polimixina e os controles uma suscetível e isolada de suas culturas clínicas nas primeiras 48 horas após a admissão. Os prontuários foram analisados retrospectivamente, e os principais itens analisados estão aqui descritos, como os dados demográficos, procedimentos invasivos, entre outros. Esses dados foram adicionados ao REDCap e foram feitos modelos univariados e multivariados por meio do software SAS versão 9.2. Foram isolados 53 cepas de enterobacteriáceas resistentes à polimixina e produtoras de carbapenemase. E 36 dessas foram da UTI adulto e 17 da UTI neonatal. Entre os pacientes adultos, a mediana da idade foi de 56 anos. A maioria era do sexo feminino, 29% tinham história de hospitalização anterior, e não houve diferenças significativas entre casos e controles em relação aos dados demográficos iniciais. Também não houve diferenças significativas na apresentação clínica entre os pacientes com organismos resistentes à polimixina e suscetíveis à polimixina. Os pacientes adultos foram avaliados e a análise univariada encontrou os seguintes fatores clínicos como associados a organismos resistentes à polimixina: diabetes, e entre eles estão diabetes, hipertensão, úlceras, DPOC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, doença neurometabólica, neoplasia, doenças hematológicas, transplantes, cirurgias prévias, uso de dispositivos invasivos, permanência hospitalar prolongada, transferência entre unidades hospitalares, uso de antimicrobianos. Bom, e a análise multivariada, ela mostrou que os seguintes itens foram todos independentemente associados ao isolamento de organismos resistentes à polimixina. São eles: insuficiência renal, catéter urinário, transferência entre unidades hospitalares, uso de carbapenêmicos, realização de procedimentos cirúrgicos. Bom, em nosso estudo, os pacientes que realizaram procedimentos cirúrgicos e que foram expostos a carbapenêmicos tiveram um risco impressionante de 16,5 e 45,5, respectivamente, de desenvolver infecção por resistência à polimixina, o que pode contribuir para o aumento significativo da taxa de mortalidade desses pacientes. A taxa de mortalidade geral de pacientes infectados com cepas resistentes à polimixina foi significativamente maior do que aquela relatada em estudos anteriores. Por outro lado, a mortalidade em 30 dias foi menor do que a identificada em estudos anteriores. Conclusão: os pontos de destaque deste estudo são a identificação de vários fatores de risco associados à aquisição de bactérias resistentes à polimixina na população adulta. O conhecimento dos fatores de risco específicos desses pacientes pode ajudar os gestores de saúde na seleção do tratamento mais adequado e evitar o uso inadequado de antibióticos. As referências, obrigado.